Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Vamos para mais uma palestra de teologia sistemática. Agora estou pegando aqui o livro História do Pensamento Cristão, do Paul Tillich, e vou folhear com você alguns conceitos dessa turma, que são os nossos irmãos, são os nossos amigos, são colegas de caminhada, é gente que está conosco desde o primeiro século e anterior ao primeiro século, nós temos também a Academia dos Judeus. O judaísmo pensou bastante. As outras religiões falaram sobre Deus também. Mas aí nós temos o espírito corretivo do protestantismo. É assim que o doutor Champlin, Russell Norman Champlin, fala. O Champlin ele chama a reforma de espírito corretivo. Não é falar a bel prazer, não é falar tudo o que quer e fica por isso mesmo e a ortodoxia está estabelecida. Surgiu o protestantismo para fazer uma grande revisão de tudo que tinha sido produzido de teologia até a Idade Média. E depois o espírito do protestantismo, ele continua conosco. Nós, evangélicos, no caso eu, sou professor de teologia, de profissão pentecostal, acredito no Espírito Santo, conforme é dito pelo movimento pentecostal. Nós fazemos o quê? Uma revisão constante de todo o material teológico, tudo que é publicado, tudo que vem ao mercado, tudo que vai parar nos seminários, na academia, nos livros. A gente não para. Nós que estamos na era da informação, da internet, a gente não para o tempo todo de ler, pensar, pesquisar e falar sobre Deus. É o espírito corretivo do protestantismo. Assim, nós andamos na companhia de todos os teólogos, embora que a gente não abrace as suas teologias. Temos que ter uma experiência pessoal com o que está acontecendo. Coloquei aqui à vista os livros que nós estamos utilizando. Olha, Documentos da Igreja Cristã, Deus é Pai, o Breve Catecismo de Westminster e agora a História do Pensamento Cristão do Paul Tillich. Vou aqui agora para a página 49, Deus e Logos. Deixa eu ler um pouquinho aqui. A ideia filosófica de Deus é inata a todos os seres humanos. O inatismo, né? Inatismo ensina que você já nasce com um quantum de conhecimento na alma. A alma já traz um pré-conhecimento que depois vai se desenvolvendo com a existência, tá bom? A ideia filosófica de Deus é inata em todos os seres humanos. Todas as características atribuídas ao ser são agora atribuídas a Deus. Eterno, sem começo, nada necessitando, além das paixões, indestrutível, imutável, invisível. Mas há, no entanto, uma diferença fundamental entre a ideia do ser na filosofia grega clássica e a doutrina do Deus de Justino. São Justino, um dos gigantes da teologia cristã, um dia vai ter que ser lido por você, se é que já não está sendo ou já o foi. Vem do Antigo Testamento e muda as coisas. Trata-se da afirmação de que Deus é o Criador Todo-Poderoso. Quando se faz uma afirmação dessas, as descrições abstratas e míticas da identidade de Deus passam a incluir um elemento pessoal. Deus Criador age e Deus Todo-Poderoso é o poder presente em todas as coisas que ele movimenta. Pela filosofia, Deus seria impessoal, distante, apenas um criador. Pela teologia, teísmo, além de ser o criador, é o mantenedor e também o providenciador de todas as coisas. Deus cuida dos pardais, disse o Senhor Jesus. Deus veste o lírio do campo. Deus cuida dos passarinhos que estão sendo vendidos no mercado. Portanto, além de ser Deus transcendente, é Deus imanente. Além de ser todo-poderoso para sustentar o cosmos inteiro, ainda assim ele se importa com as crianças, chamando elas para terem comunhão com ele. Observemos que nesta declaração a respeito de Deus, o monoteísmo cristão oscila entre a concepção de um ser transpessoal e do Deus Criador, que naturalmente é também Salvador. A oscilação
é necessária tão logo a ideia de Deus se torna objeto de pensamento. Não se podem evitar certos elementos como o eterno, o incondicional, o imutável, etc. Por outro lado, porém, a piedade prática e a experiência da criatura pressupõem o relacionamento de pessoa para pessoa. O cristianismo oscila entre esses dois elementos porque ambos são presentes no próprio Deus. Sabe o que o professor Rogério espera neste momento? Estar colocando sal na água. Espero que você esteja sentindo vontade de matar a tua sede. Ler sobre Deus, pensar sobre Deus, escrever sobre Deus, falar sobre Deus. O que é que você não conhece? O que você não sabe ainda? O que você não aprendeu ainda? O que não te foi ensinado ainda? O que nenhum mestre, nenhum livro pode te ensinar e vai ter que passar para o âmbito da experiência, igual Moisés e a sarça ardente. Entre Deus e os seres humanos, há anjos e poderes, bons e maus. Mas seu poder mediador é insuficiente. Aí entra aqui a figura maravilhosa de quem? Do Logos. O Logos é o verdadeiro mediador. É difícil explicar o que significa a palavra Logos, especialmente aos nominalistas de berço. Nominalismo é uma corrente da teologia que vai batizando os conceitos. Como que eu vou chamar esse objeto? Vou chamá-lo de canudo. Eu vou chamá-lo de cano. Eu chamo de caneta, porque ele é um cano menor. Posso chamá-lo de caneca? Não. Mas não é parecido? É, mas caneca é um objeto que você coloca o líquido dentro. E a caneta é onde eu vou colocar um refil. Um canudo dentro de um canudo. E dentro desse canudo é que eu vou colocar a tinta. Quer dizer, os nominalistas eles ficam pensando detalhe por detalhe como é que eles vão fazer um batismo dos objetos. Tá bem? Então os nominalistas, ele fala aqui dos nominalistas, de berço também, se preocupam com a palavra logos. É difícil porque o conceito não descreve um ser individual, mas princípio universal. Esse conceito não pode ser entendido pelos que não estão acostumados a pensar em termos universais, enquanto poderes de ser. O conceito de logos pode ser explicado mais inteligivelmente em relação com o platonismo ou com o realismo medieval. Estou eu lendo Paul Tillich, Uma Vida lendo Paul Tillich, aí eu entro na doutrina do logos, começo a falar sobre o logos e um dia, quando comecei a escrevi esse livro. Filosofia de Fronteira. Aí você vê aqui entradas à espiritualidade do Logos em Heráclito e João. Isso aqui foi o primeiro filho, o primeiro livro. Então, falar sobre o Logos, aqui estão os temas, né, do interior do livro. Introdução ao obscurantismo de Heráclito, porque foi Heráclito, antes da cristandade, que falou sobre o Logos. Polêmica do devir, polêmica do não ser, o pantarrém heracliano aplicado à religiosidade, introdução ao Logos e ao Apiron de Heráclito, a polêmica da infinitude de Deus. Deixa eu ler esse capítulo para você, ó. Página 29. A polêmica da infinitude de Deus. Aqui eu vou citar o Tomás de Aquino, tá bem? Tomás de Aquino, que escreveu uma obra chamada Suma Teológica. Tomás de Aquino é chamado de doutor angélico, por causa que ele tinha uma aura de sabedoria que só os anjos podiam ter. Aí ele era chamado assim, doutor angélico, como se ele fosse um anjo. E falou sobre Deus a vida inteira e escreveu uma obra monumental chamada de Suma Teológica. O propósito de Aquino era reunir tudo o que se tinha falado sobre Deus desde muitos tempos até os seus dias na Idade Média.
Artigo 1. Se Deus é infinito. O primeiro discute-se assim: parece que Deus não é infinito, pois todo infinito é imperfeito, porque implica as características de parte e de matéria. Como diz Aristóteles, ora, Deus é perfeitíssimo, logo não é infinito. Aquino entende, junto com Aristóteles, ele é aristotélico. Você estudou conosco lá na disciplina de metodologia científica sobre a concepção de Aristóteles acerca da ciência. E Aristóteles é lido por Tomás de Aquino e aplicado na teologia. Pode-se fazer isso? Pode-se. Existem dificuldades? Bastante. Podem acontecer erros? Também. Acertos? Muitos. De acordo com Aristóteles, Deus é perfeitíssimo, só que o infinito não é perfeito. Portanto, Deus não pode ser perfeito e infinito. Ou é perfeito ou é infinito. Isso aqui é o pensamento de Aquino. Demais, segundo o filósofo, segundo Aristóteles, finito e infinito se referem à quantidade. Ora, Deus não sendo corpo, não tem quantidade, como já se demonstrou, logo não é infinito. Dois argumentos de Tomás de Aquino para demonstrar que Deus não é infinito. Demais, o que está em um lugar, porque não está em outro, é localmente finito. Portanto, de substância finita também há de ser o que é uma coisa por não ser outro. Ora, Deus é o que é, e não outro ser, pois não é pedra nem madeira. Logo, não é de substância infinita. O professor me deu um nó na mente. Então, vamos lá. Por definição, o apiron se estende infinitamente à frente da possibilidade de ser conhecido, impedindo Deus de conhecer o seu fim. Portanto, sendo maior que Deus. Se o infinito é maior que Deus, Deus é finito e não pode ser Deus. Essa lógica propõe uma aporia, um raciocínio circular que não permite ir além dele mesmo. O contraponto do apiron seria peras, ou seja, limite, fronteira. Se aplicarmos peras a Deus, estamos limitando-o. Se aplicarmos apiron, entramos em aporia e ficamos em círculos. Deus só pode ser Deus se ele conhecer a si mesmo. Só pode ser conhecido aquilo que possui limites. Deus é Deus porque conhece tudo sobre todas as coisas, inclusive si mesmo. Mas, ao conhecer-se a si mesmo, Deus se limita, portanto, não é infinito. Se for finito, não pode ser Deus, pois Deus não pode ser limitado por nada, nem mesmo pelo infinito. Se Deus conhece o infinito, significa que o infinito não existe, portanto, tudo é finito, inclusive Deus. O infinito, quando aplicado a Deus, nos leva ao ateísmo, já que o infinito é maior que Deus sem ser Deus. Logo, Deus não existe. Esse é o poder que o pensamento filosófico produz no raciocínio humano e contrasta com o senso comum, ou seja, aquela opinião generalizada entre o povo acrítico. Bom, aqui está o livro Filosofia de Fronteira, a gente examinando o artigo de Tomás de Aquino, que fala sobre a infinitude de Deus. Deus é infinito? Se Deus é infinito, Deus não conhece a si mesmo. Se Deus não conhece a si mesmo, não pode ser Deus. Agora, se Deus conhece a si mesmo, quer dizer que o conhecimento de Deus sobre si mesmo o limita. Se Deus é limitado, não pode ser Deus. Isso pode te levar ao ateísmo ou a uma aporia. Aí vem o dogma. O dogma significa que você crê que Deus existe e o dogma diz é infinito e Deus conhece o infinito. O dogma dá um ponto final na discussão. Bom, deixa eu passar para mais um pensamento aqui, tá bem? Sobre o que andaram falando sobre Deus. Agora vamos para os pais antignósticos. Deus Criador. Deixa eu ir aqui para a página 60. Deus Criador.
Vamos considerar agora o ensinamento dos pais antignósticos dentro dos limites das proteções que erigiram contra o gnosticismo. Todo mundo quer falar sobre Deus e quer estar certo daquilo que fala sobre Deus. Os gnósticos não eram diferentes. Os gnósticos haviam contrastado Deus Pai com Deus Salvador. A teoria gnóstica era tida como blasfêmia creatoris, blasfêmia do Criador. Os teólogos neo-ortodoxos de hoje, eu tenho aqui também o segundo volume da teologia de Poutilho, desse livro, ó, está aqui, ó, Perspectivas da Teologia Protestante nos séculos XIX e XX. Aí, mais uma vez, você pega o livro, abre aqui, ele vai apresentar os teólogos a partir também do século XIX. Deixa eu ver quem ele fala aqui, ó. A época da ortodoxia, reação, ortodoxia, pietismo e racionalismo, iluminismo e seus problemas. Aí ele fala sobre Rousseau, David Hume, Immanuel Kant, Spinoza, Lessing, Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Hegel, quem mais aqui? Ludwig Feuerbach, Schelling, Kierkegaard, Marx, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, a escola de Erlangen, Martin Keller, Adolf Harnack, Karl Barth, Rudolf Bultmann. Vai apresentando mais gente para nós aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui junto com documentos da Igreja Cristã. Retomando a leitura aqui, falando sobre os gnósticos, né? Então, os neo-ortodoxos de hoje precisam se dar conta disso. Eles, na verdade, conservam em sua teologia elementos gnósticos, como Marcião. Marcião quis falar sobre Deus e falou, e influenciou muita gente, e você tem um movimento chamado marcionismo. Estudei bastante sobre o marcionismo nesta Bíblia que eu tenho aqui. Ele é a Bíblia de apologética, né? Então, a Bíblia apologética, ela é bastante substancial quando ela fala sobre os hereges. Mantém essa mesma blasfêmia dualista em relação ao Deus Criador. Tomar cuidado quando você está estudando sobre os nomes de Deus, Deus isso, Deus aquilo outro, são nomes para não dividir Deus, tá bom? Cuidado. Estabelecem a oposição entre o Salvador e o Criador de tal maneira que, embora sem cair em heresia, blasfemam implicitamente contra a criação divina ao identificá-lo com o estado pecaminoso da realidade. Contra essa tendência, Irineu, falei de São Justino, agora tem aqui o Santo Irineu, um livro que me ajudou bastante no início dos meus estudos teológicos para entender sobre os pais da igreja. Aqui, ó, os padres da igreja, aqui é o volume que fala do século I até o século IV, tá bem? Aqui os pais da igreja que falaram bastante sobre Deus. Deixa eu citar alguns para você aqui. Aproveitar, né? Essa aula está sendo diferenciada porque está passando bastante referencial. Veja o quanto você já estudou para chegar até aqui e agora que nós estamos dando aqui outras referências além do nosso material didático que já enviamos aqui para você em forma de PDF. Olha aqui, os pais apostólicos, surge aqui, deixa eu ver o nome dos pais aqui, né? Cristianismo e judaísmo, aí fala aqui, ó, Justino, teólogo leigo e filósofo cristão, cristianismo e gnose, Irineu de Lyon, origem do cristianismo, latino, Tertuliano, grande impulso intelectual, os padres alexandrinos. Aí fala aqui de Orígenes, os padres alexandrinos. Sob o vento da perseguição e dos conflitos da igreja, São Cipriano, bispo de Cartago. Lactâncio, um humanista latino-cristão. Ário, né? Aí fala sobre o arianismo, né? As polêmicas que Ário trouxe e a necessidade de se combater o arianismo. Aí surge a fé segundo Nicéia, que eu já citei aqui nessa disciplina para você, quando
eu utilizei este livro aqui, ó, Documentos da Igreja Cristã. Falei sobre os credos, credo niceno, credo de Niceia, o credo romano, o Deus dos Padres. Aí surge aqui a pessoa de Eusébio, com a história eclesiástica, Eustáquio de Antioquia, Atanásio de Alexandria, o defensor de Niceia, Atanásio do Ocidente, Hilário de Poitiers. Mais uma turma aqui na teologia, que você um dia vai ter aí que ter o seu conhecimento, sua experiência particular com eles. Vamos continuar aqui. O Deus Uno nos é conhecido não especulativamente, mas existencialmente. Essa é uma das razões pelas quais Paul Tillich é colocado como sendo um teólogo existencialista. A sua frase, sem Deus não se pode conhecer a Deus, Deus jamais é objeto. Estamos aqui seguindo Justino, tá bem? Sem Deus não se pode conhecer a Deus. Aí o Tillich ele interpreta Justino dizendo que essa é uma teologia existencialista. Somente ele se conhece a si mesmo. Nós apenas podemos participar nesse conhecimento de Deus. Mas ele não é um objeto que possamos conhecer a partir do exterior. Não se pode conhecer Deus em sua grandeza, em seu caráter absoluto e incondicional. Ele só é conhecido no amor com que vem a nós. Portanto, para se conhecer Deus, é preciso estar dentro de Deus, participar nele. Não se pode vê-lo como se fora mero objeto lá fora, ou fora da gente. Espero ter colocado mais sal na água, né? Mais sal na água e assim você ter essa vontade de estudar o pensamento cristão. E eu recomendo também as leituras de Paul Tillich. Deixa eu ver aqui quem mais que eu vou trazer aqui. Clemente e Orígenes de Alexandria, Doutrina de Deus, página 76. Página 76. Doutrina de Deus. Estamos terminando, tá bem? O sistema de Orígenes começa com a doutrina de Deus. Deus é o próprio ser e, portanto, além de todas as coisas existentes. Situa-se além do conhecimento porque o conhecimento pressupõe divisão entre sujeito e objeto. Eu já expliquei isso aqui nas nossas aulas anteriores, né? A relação de sujeito e objeto. Ultrapassa a mudança e a paixão. É a fonte de tudo. Possui seu logos, palavra interior, automanifestação. O logos manifesta Deus para si mesmo e depois para o mundo. É o poder de ser sempre criativo. Nele reúne-se todos os poderes de ser. Ele unifica o mundo espiritual. É o princípio universal de todas as coisas particulares, de tudo o que possui ser. Esse Logos divino irradia-se eternamente das profundezas do fundamento do ser, do abismo divino, assim como o esplendor se irradia da fonte para a luz. Portanto, não se deve dizer, o Filho nem sempre existiu. Negar-se-ia assim a eternidade do Logos. Nunca houve um tempo em que o Filho, o Logos eterno, não existiu. Saboreou? Não vou comentar, tá bem? É só para a gente dar uma passada por cima. Aqui eu tenho a controvérsia trinitariana, arianismo, concílio de Niceia, Atanásio e Marcelo, teólogos capadócios, teologia antioquena, teologia alexandrina, concílio de Calcedônia. Deixa eu ler aqui, ó, concílio de Calcedônia, a página 100. É um encanto estudar sobre o concílio de Calcedônia, né? O Papa Leão I havia escrito importante carta que se tornara decisiva para a realização do concílio de Calcedônia. Dizia que as propriedades de cada natureza e substância eram inteiramente preservadas e reunidas para formar uma só pessoa. A humildade fora assumida pela majestade, a fraqueza pela força e a mortalidade pela eternidade. O uno e verdadeiro Deus habitava
a natureza inteira e perfeita do verdadeiro homem. O Filho do Homem, portanto, descer de seu trono dos céus, sem abandonar a glória do Pai, e ingressar nesse nosso mundo, mantendo em cada natureza a unidade da pessoa. Deixa eu ler um pouquinho aqui do Concílio de Calcedônia para vocês. Ó. Fiéis aos santos pais, aqui ó, tá? Os santos pais, gente citada, à torta e à direita. Eu tenho esse livro aqui, ó, de Gregório de Nisa, tá bem? Aqui eu tenho mais livros sobre os grandes pensadores da filosofia católica, pensamento cristão. Vamos lá. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai segundo a divindade e consubstancial conosco segundo a humanidade, em todas as coisas semelhantes a nós, exceto no pecado, gerado segundo a divindade antes de todos os séculos pelo Pai, e segundo a humanidade nesses últimos dias, por nós e por nossa salvação, gerado pela Virgem Maria, Mãe de Deus, Theotokos. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis e sem divisão. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem inatas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância. Ele não é dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Aqui você vai ter que aprofundar os seus conhecimentos com vasta literatura. Tá bem? Deixa eu ver, acho que é por isso, é só algum outro livro aqui que eu possa recomendar para você. Eu li aqui, lembrei. Ó, A Biblioteca de C.S. Lewis. O que foi que C.S. Lewis não falou sobre Deus? Esse livro aqui é muito, muito denso. Eu considero ele muito denso, muito pesado. Traz as experiências aqui, ó. George MacDonald, Joy Davidman, Anders Nigel, João Bunyan, Graça Abundante para o Maior Pecador, Abriu-me a Porta do Amor, George Herbert, o Nosso Amor a Deus, Do Amor a Deus, Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. A sensação é de que nós estamos num barquinho de papel indo ao encontro de uma tsunami. Aqui, Confissões de Santo Agostinho. Não na incerteza, mas com conhecimento seguro, eu te amo, ó Senhor. Com tua palavra, traspassastes o meu coração, e eu te amei. O céu, a terra e tudo o que há neles em toda a parte, dizem-me que devo te amar. Eles não cessam de dizê-lo a todos os homens, de modo que eles não têm desculpa. Mas de forma mais profunda, tu terás compaixão daquele que quiseres, e mostrarás compaixão àquele que quiseres. Pois, caso contrário, o céu e a terra proclamam teus louvores aos surdos. O que amo, então, ao te amar? Não a beleza corporal, não a glória temporal, não a clara luz que brilha, por mais bela que seja aos nossos olhos, não as doces melodias de canções polífonicas, não o cheiro suave de flores, ungüentos e perfumes, não o maná e o mel, não membros feitos para o abraço do corpo. Não amo essas coisas quando amo a meu Deus. No entanto, amo uma certa luz, uma certa voz, um certo cheiro, uma certa comida, um certo abraço quando amo a meu Deus. Uma luz, uma voz, um cheiro, uma comida, um abraço para o homem dentro de mim,
onde a luz divina, que lugar nenhum pode conter, inunda minha alma, onde ele profere palavras que o tempo não apaga, onde ele exala um aroma que nenhum vento dispersa, onde ele oferece uma comida que nenhum comer pode diminuir, onde ele se prende de tal forma que a saciedade não nos divide. É isso que eu amo quando amo a Deus. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, dando aqui também as considerações finais nesta disciplina de Teologia Sistemática.